Marina sabiam que não precisavam de finais felizes perfeitos. Porque o que tinham construído juntos era mais forte que qualquer conto de fadas. Era real. E isso era mais que suficiente. Ela era pura, inocente e teve seu destino arrancado pelas mãos de um coronel cruel que dominava a cidade com medo e medo. Mas, e se eu te disser que o poder de um fazendeiro solitário, que ninguém notava, mudou tudo? Uma história proibida, de coragem e paixão, que vai fazer você duvidar de tudo que sabe sobre justiça e amor verdadeiro. Maria Clara cresceu entre o aroma das flores da pequena horta que seus avós cultivavam com carinho, na simplicidade da vida rural. Desde criança, seu mundo era feito de pequenos gestos de amor e dedicação. O toque suave das mãos da avó que ensinava a plantar uma muda, o olhar terno do avô que contava histórias ao redor da fogueira nas noites frias. Para ela, aquela era a única realidade possível, um lugar seguro onde podia sonhar com uma vida cheia de paz e esperança. Os avós, Dona Elisa e seu Joaquim, eram a sua família completa. Mesmo com os cabelos grisalhos e a pele marcada pelo tempo, seus corações permaneciam jovens, cheios de carinho e proteção. Eles amavam Maria Clara como um tesouro e se esforçavam para mantê-la longe das sombras que rondavam a cidade pequena onde viviam. A feira semanal, onde vendiam verduras e frutas colhidas com esforço, era o centro da rotina deles, e o lugar onde Maria Clara passava as manhãs ajudando, encantando os moradores com seu sorriso tímido e sua beleza singela. Mas aquela cidade, apesar de sua aparência pacata, escondia um segredo sombrio. Havia uma figura que impunha medo em todos, o Coronel Álvaro. Homem poderoso e autoritário, dono de vastas terras e influência que ultrapassava os limites do razoável, ele governava a cidade com mão de ferro, intimidando até mesmo os mais corajosos. Sua reputação era marcada por crueldade e folgadia. Ninguém ousava enfrentá-lo. Desde que seus olhos pousaram em Maria Clara, a jovem que ajudava os avós na feira, a atmosfera mudou. O coronel começou a persegui-la com olhares e palavras carregadas de segundas intenções, que chegavam como farpas afiadas. Ele fazia comentários nojentos, mal disfarçados, que deixavam Maria Clara desconfortável e a faziam encolher-se atrás das barracas. As pessoas ao redor desviavam o olhar, amedrontadas pela presença dele, e os avós trocavam olhares preocupados, temendo o que poderia acontecer. Maria Clara sentia o peso do medo, mas também da impotência. Ela não sabia como reagir àqueles avanços cruéis e indesejados, especialmente porque o coronel tinha olhos e ouvidos por toda parte. Era impossível escapar do controle dele naquela cidadezinha sufocante. Em meio a essa pressão crescente, havia uma figura discreta e distante, Rafael. Um fazendeiro solitário, morador de uma fazenda afastada dos olhares e dos juízos da cidade, conhecido por sua honestidade e simplicidade. Rafael não se misturava com os moradores da cidade, mas acompanhava com atenção o sofrimento da jovem que via todos os dias, ajudando seus avós, com um sorriso tímido, mas com um olhar que denunciava a angústia silenciosa. Certa manhã, enquanto Maria Clara organizava as frutas e verduras na feira, o coronel Álvaro aproximou-se, seus passos pesados anunciando sua chegada. Seu olhar era fixo nela, carregado de uma intensidade desconfortável. Em voz baixa, fez um comentário malicioso que causou murmúrios entre os presentes. O rosto de Maria Clara queimou de vergonha e medo, e ela mal conseguiu segurar as lágrimas. Seu avô, percebendo o perigo, segurou firmemente seu braço, um gesto silencioso de proteção e advertência para que ela não respondesse, que se mantivesse firme apesar da humilhação. Os dias que se seguiram foram ainda mais difíceis. O assédio do coronel tornou-se mais frequente e audacioso, como se ele quisesse deixar claro a todos que Maria Clara estava sob seu domínio. Ele usava sua influência para espalhar rumores e criar um clima de terror, e a comunidade se via cada vez mais acuada. Os avós, embora amassem profundamente a neta, sentiam-se impotentes diante do poder do coronel e começaram a ceder às suas exigências para proteger Maria Clara, ainda que isso significasse sacrificar a liberdade dela. Maria Clara, no entanto, não conseguia aceitar aquele destino. Seu coração ainda era puro e cheio de sonhos, e a ideia de ser forçada a um casamento com aquele homem cruel era uma sentença de morte para sua inocência. À noite, sozinha em seu quarto simples, ela chorava baixinho, tentando encontrar forças para enfrentar o que viria. Seu corpo tremia de medo, mas havia em seu olhar uma chama de resistência que nem mesmo o coronel poderia apagar. Naquela noite, enquanto o céu escurecia e as estrelas começavam a brilhar, Maria Clara sentou-se na varanda da casa dos avós, olhando para o horizonte infinito. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto distante dos grilos, mas dentro dela, uma tempestade crescia. Ela sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas engoliu o choro.
Não podia mostrar fraqueza. Tinha que ser forte, por si mesma e pelos avós que tanto a amavam. Ela mal sabia que aquela calmaria seria a última antes da tempestade que viria. O coronel Álvaro já preparava seus próximos passos, determinado a fazer de Maria Clara sua esposa, fosse qual fosse o preço. O sol mal havia começado a aquecer o céu quando Maria Clara despertou naquele dia que prometia ser como qualquer outro, mas que estava prestes a mudar sua vida para sempre. O aroma da terra molhada pela chuva da madrugada misturava-se ao cheiro doce das frutas na cozinha simples da casa dos avós. Dona Elisa já estava levantada, preparando o café com cuidado, enquanto seu Joaquim dava os últimos retoques na pequena horta antes de ir para a feira. Maria Clara, ainda vestindo o vestido simples que usava para trabalhar na feira, sentiu o peso no peito antes mesmo de sair do quarto. Era como se uma sombra invisível a seguisse, um pressentimento ruim que fazia suas mãos tremerem levemente. Ela sabia que o coronel Álvaro estava por perto, rondando a cidade, observando cada movimento dela, cada passo dado em direção àquele destino que ela não queria. Ao chegar na feira, a movimentação já estava intensa. As vozes dos feirantes misturavam-se ao barulho das carroças e dos animais, enquanto os primeiros compradores chegavam para garantir os melhores produtos. Maria Clara tentou se concentrar no trabalho, na arrumação das frutas e verduras que os avós haviam colhido, mas seus olhos procuravam, inquietos, entre a multidão, o vulto ameaçador que ela temia encontrar. E ele apareceu. Coronel Álvaro surgiu como uma tempestade, imponente, arrogante, com um sorriso cruel desenhado no rosto. Vestido com sua roupa impecável, o chapéu de aba larga projetava uma sombra que parecia querer engolir tudo ao redor. Ele se aproximou da barraca de Dona Elisa e seu Joaquim com passos firmes, os olhos fixos em Maria Clara, que imediatamente sentiu o coração acelerar. Bom dia, minha bela, disse o coronel, com uma voz carregada de falsidade e segundas intenções. Vejo que continua ajudando seus avós com essa dedicação toda. É uma moça preciosa, sabia? Seus olhos desceram para o corpo dela, o sorriso se tornando mais audacioso. Maria Clara desviou o olhar, tentando parecer indiferente, mas a vergonha queimava em suas bochechas. A multidão ao redor ficou em silêncio, tensa, assistindo ao espetáculo desconfortável. Alguns feirantes trocaram olhares, tentando decidir se deveriam intervir, mas o medo os paralisava. Coronel, por favor, tentou intervir seu Joaquim, a voz trêmula. Estamos aqui para trabalhar, não para ouvir essas coisas. Ora, seu Joaquim, respondeu o coronel, com uma risada baixa e ameaçadora. Só estou dizendo a verdade, não é mesmo, Clara? Você não deve negar a admiração que tenho por você. Maria Clara deu um passo para trás, sentindo o corpo gelar. Ela sabia que aquilo estava se tornando mais do que simples comentários inconvenientes. O coronel queria poder sobre ela, queria tirá-la do mundo seguro que tinha com seus avós e jogá-la em um pesadelo do qual não poderia escapar. Nos dias que seguiram, as intimidações aumentaram. O coronel Álvaro enviou cartas com ameaças veladas para os avós de Maria Clara, exigindo que a entregassem para um casamento arranjado. A notícia se espalhou como fogo no capim seco, e o medo tomou conta da pequena cidade. Ninguém ousava se opor ao coronel, pois ele controlava a justiça local e as autoridades. Os avós, apesar de seu amor inabalável por Maria Clara, estavam aterrorizados. Temiam que, se desobedecessem, o coronel pudesse causar-lhes danos irreparáveis. Temos que proteger a menina, dizia Dona Elisa, agarrando as mãos da neta com força, mas não sei até quando conseguiremos resistir a ele. Ele é perigoso, acrescentava seu Joaquim, a voz embargada. Talvez devêssemos aceitar para que ele não nos faça mal. Maria Clara sentiu o desespero crescer dentro de si. A ideia de ser entregue àquele homem cruel era insuportável. Ela não podia permitir que seu destino fosse decidido pela força e pelo medo na pequena cidade rural. O sol mal havia se posto quando a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Maria Clara, a neta dos respeitados Dona Elisa e seu Joaquim, havia recebido uma intimação formal. O coronel Álvaro, homem autoritário e temido por todos, exigia que ela se casasse com ele, e o casamento seria em apenas um mês. A ordem era clara, implacável, e não aceitava recusas. Na feira, onde Maria Clara ajudava os avós a vender frutas e legumes frescos, o murmúrio ansioso corria entre os vendedores e moradores. Os olhos das pessoas se enchiam de medo e pena. O coronel era conhecido por sua crueldade e pelos comentários nojentos que fazia sobre a jovem, que, apesar da sua beleza e bondade, jamais se sentirá segura perto dele. Dona Elisa e seu Joaquim, apesar do coração apertado, não tiveram escolha. Temerosos das represálias do coronel e da força que ele exercia sobre a cidade, sentiram-se obrigados a aceitar o destino imposto à neta.
Maria Clara ouviu as palavras dos avós, a voz embargada pelo medo, mas por dentro seu espírito se rebelava. Nos dias que se seguiram, a jovem tentou esconder sua angústia, mas a proximidade do casamento era como uma sombra crescente, roubando-lhe o sono e a paz. Na véspera da cerimônia, quando a noite já havia caído e a casa estava silenciosa, Maria Clara tomou sua decisão mais difícil. Não poderia permitir que seu futuro fosse uma sentença de dor e sofrimento. Com o coração batendo acelerado e as mãos suando frio, Maria Clara preparou uma pequena bolsa com roupas, pão e um pouco de água. Antes de sair, escreveu uma carta simples, cheia de amor e tristeza, pedindo perdão por partir sem avisar, mas explicando que só assim poderia se proteger e garantir um futuro melhor para todos. Ela deixou a carta cuidadosamente sobre a mesa da cozinha, onde Dona Elisa certamente a encontraria pela manhã. Quando a casa mergulhou no silêncio da madrugada, Maria Clara saiu pela porta dos fundos, o ar fresco envolvendo seu corpo trêmulo. Caminhou rápido, evitando as ruas principais e as janelas iluminadas, até chegar à estrada de terra que levava para as áreas mais afastadas. O som dos grilos e o farfalhar das folhas eram os únicos ruídos que acompanhavam sua fuga. Ao tentar acelerar o passo para se afastar da cidade, seu pé escorregou em uma raiz oculta entre as folhas secas. Ela caiu no chão, o joelho raspando contra as pedras e o chão duro, sentindo a dor aguda se espalhar pelo corpo. A respiração ficou presa na garganta, mas não podia se dar ao luxo de parar. Tentou se levantar, mancando, o corpo trêmulo e os machucados já começando a arder. Foi então que, entre escuridão, uma mão forte agarrou seu braço com violência, puxando-a para trás. O impacto a fez cambalear, e uma dor intensa se espalhou pelo ombro. Achou mesmo que o coronel acreditou que você fugiria impune, princesa? Disse um dos capangas, com um sorriso cruel, olhando-a com desprezo. Maria Clara tentou se soltar, a dor latejando pelo corpo machucado, mas a força do capanga era esmagadora. Me solte! Ela implorou, com a voz trêmula mas carregada de coragem. Nesse instante, um disparo ecoou na noite silenciosa, o som cortante e decisivo. O capanga se assustou, soltando o braço de Maria Clara rapidamente. Solta ela agora, ordenou Rafael, sua voz grave e autoritária, enquanto emergia das sombras, segurando firmemente uma espingarda. O homem hesitou, os olhos arregalados ao ver a determinação feroz no olhar de Rafael, e rapidamente recuou para a escuridão da floresta. Isso ainda não acabou, princesa, gritou o capanga, antes de desaparecer nas sombras. Maria Clara, ofegante, sentiu seu corpo ceder um pouco enquanto Rafael se aproximava. Ela estava suja, com a roupa rasgada e pequenos cortes pelo corpo. O joelho latejava, e o ombro machucado doía a cada movimento. Mas acima de tudo, seu coração pulsava forte, misturando medo e um fio tênue de esperança. Você está machucada, disse Rafael, com a voz baixa e preocupada. Deixe-me ajudar. Ela não resistiu e aceitou a mão dele, que a ajudou a se erguer. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, havia algo mais profundo do que simples gratidão, um laço invisível que começava a unir duas almas em meio à tempestade. Obrigada, murmurou Maria Clara, com a voz embargada. Você me salvou. Rafael sorriu levemente, com um brilho protetor nos olhos. Venha comigo, vou te proteger. Com passos firmes, mesmo mancando, ela o acompanhou pela estrada de terra. A promessa de um refúgio seguro parecia a única luz naquela noite tão escura. Naquela noite, enquanto olhavam as estrelas no terraço da fazenda, Maria Clara sentiu uma emoção nova e avassaladora. Pela primeira vez, a esperança brotava em seu peito. A esperança de um futuro diferente, um futuro onde o amor pudesse florescer apesar do medo e da dor. Mas no silêncio das sombras, uma certeza sombria permanecia. O coronel Álvaro não desistiria tão facilmente. E a guerra pelo coração e pela liberdade de Maria Clara estava apenas começando. Maria Clara foi conduzida à pequena casa de Rafael, uma construção simples, mas acolhedora, cercada por campos de verde infinito que pareciam respirar paz. Ele a ajudou a se sentar numa cadeira perto da lareira, onde o calor suave começava a aquecer seu corpo ainda trêmulo. Você precisa cuidar desses machucados, disse Rafael, tirando um pano limpo e um pequeno kit de primeiros socorros. Com mãos firmes e gentis, ele limpou os cortes e aplicou um pouco de pomada, evitando que ela sentisse ainda mais dor. Ela permaneceu imóvel, encostada na cadeira simples, os olhos fixos em algum ponto indistinto do chão. O frio da noite invadia a pequena casa pela janela entreaberta, e o vento fazia as cortinas esvoaçarem lentamente. Seu braço ainda ardia, onde a queda na fuga deixará arranhões e hematomas roxos, a pele já começando a inchar.
Cada movimento fazia o sangue pulsar dolorosamente sob a superfície machucada. Rafael não disse uma palavra. Pegou um pano áspero e uma pequena caixa de remédios que guardava em uma prateleira de madeira. Sem perguntar nada, começou a limpar os ferimentos com movimentos firmes, quase mecânicos. Não havia olhar de compaixão, nem palavras de conforto. Era como se aquele gesto fosse apenas mais um dever, uma tarefa necessária, nada mais. Maria Clara sentiu o peso do silêncio entre eles, denso e carregado. Não sabia o que esperar, nem se queria agradecer. Ela nunca precisará depender de ninguém, muito menos de um estranho com passado duro e olhar frio como aquele. Por que está ajudando? Sua voz saiu seca, sem traço de ingenuidade ou esperança. Não precisa fingir que é um santo. Rafael parou por um momento, limpando o suor da testa com o dorso da mão, e então fixou os olhos nela, com uma expressão dura, quase cruel. Porque ninguém merece viver com medo de morrer, respondeu ele, pausado, como quem dita uma sentença. Você tem duas opções agora, fica aqui e aprende a se proteger. Ou volta e se entrega. Aquelas palavras caíram como uma pedra no fundo do peito de Maria Clara. Não havia espaço para questionamentos, nem para sonhos. Apenas uma escolha brutal e clara. Ela engoliu em seco, o nó na garganta tão forte que quase a sufocou. Não tinha forças nem para discutir. O silêncio voltou a tomar conta da sala, pesado e sufocante, preenchendo cada canto do ambiente com uma tensão que parecia quase palpável. De repente, um estalo seco na varanda interrompeu a quietude. Rafael instintivamente pegou a espingarda que descansava encostada na parede, seu corpo se endurecendo como um animal em alerta. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou da janela, empurrou a cortina com a ponta dos dedos e espiou para fora, os olhos estreitos tentando penetrar a escuridão da noite. Por alguns segundos, ficou imóvel, observando as sombras que dançavam sob a luz fraca do luar. Não havia nada ali, apenas o balanço das árvores e o sussurrar do vento entre as folhas. Deve ter sido o vento, falou finalmente, com voz baixa e áspera, retornando para perto dela. Maria Clara permaneceu em silêncio, o corpo ainda tenso, os músculos rígidos pela tensão acumulada. Ela não conseguia relaxar, o medo martelando incessantemente dentro do peito. Não importava quantas vezes dissesse a si mesma que estava segura, a lembrança do coronel, daquele homem cruel e sem piedade, permanecia vívida em sua mente. Naquela noite, o sono não veio fácil. Deitada em um colchão simples no quarto improvisado, ela se virou inúmeras vezes, os pensamentos rodopiando freneticamente. O silêncio da fazenda parecia amplificar cada ruído, o farfalhar das folhas, o som distante de animais noturnos, o estalo ocasional de um galho seco. Cada pequeno som a fazia despertar, o coração disparado em resposta. O medo era um nó constante, apertado e sufocante, que a impedia de descansar. Mas, no meio daquela escuridão, havia uma tênue luz que antes não existia, a sensação de que, finalmente, havia alguém disposto a protegê-la. Não com palavras doces, mas com ação, com presença. Era um início duro, mas era o começo da única chance que Maria Clara tinha de fugir daquele destino imposto. Maria Clara despertou com uma dor latejante pulsando em sua cabeça, como se cada batida do seu coração ecoasse em seu crânio. A luz tênue da manhã atravessava as frestas da janela, invadindo o quarto modesto e iluminando as partículas de poeira no ar. Ela piscou lentamente, sentindo um gosto amargo na boca, sinal da sede e do cansaço da noite mal dormida. Com movimentos lentos e hesitantes, sentou-se na beirada do colchão rústico, deixando que as lembranças da fuga e do confronto ainda ardentes invadissem sua mente. O corpo doía em vários pontos, marcas das quedas e da corrida desesperada. Ela levou as mãos ao rosto, massageando as têmporas na tentativa de aliviar a pressão esmagadora. Ainda meio atordoada, levantou-se com cuidado, apoiando-se na parede para não perder o equilíbrio. O silêncio da casa era quase absoluto, exceto pelo som distante, quase imperceptível, de alguém mexendo na cozinha. Seguindo o som, Maria Clara caminhou devagar até a porta entreaberta. De lá, podia ver uma figura masculina, robusta e imóvel diante do fogão improvisado, mexendo lentamente o conteúdo de uma panela com uma colher de pau. O movimento tranquilo contrastava com o turbilhão de emoções que ela sentia. O coração acelerado, ela resolveu quebrar aquele silêncio carregado. Você, começou, a voz rouca pelo cansaço e pela emoção contida. Obrigada. Por ter me salvado ontem à noite. Ele não se virou imediatamente, como se a simples menção do agradecimento fosse um incômodo. Continuou a mexer na panela, o som do metal contra a madeira ecoando na cozinha silenciosa. Maria Clara ficou ali,
parada na soleira da porta, olhando para Rafael enquanto ele mexia calmamente na panela. A sensação estranha de estar em meio a alguém tão fechado e ao mesmo tempo tão presente apertava seu peito. Ela tomou uma decisão, precisava saber seu nome. Não podia chamá-lo de homem da fazenda ou salvador misterioso para sempre. E qual é o seu nome? Perguntou, a voz tremendo levemente, como se pedir isso fosse quase um ato de coragem. Rafael parou o que estava fazendo e, sem se virar, soltou um suspiro curto. Rafael, respondeu, seco, a palavra saindo sem qualquer calor. Maria Clara repetiu o nome mentalmente, tentando decorá-lo, enquanto sentia o peso da frieza dele. Maria Clara, disse, apresentando-se de volta, com um fio de esperança na voz, querendo estabelecer um mínimo de conexão. Rafael fez um leve movimento de cabeça, aceitando o nome dela, mas sem emoção. Por que me ajudou? Por que não deixou aqueles capangas me levarem? Rafael parou o que estava fazendo, virou o olhar para ela com a mesma frieza que carregava no rosto, mas a voz tinha um tom mais firme, quase como se fosse uma regra para si mesmo. Não podia simplesmente ouvir os seus gritos e fingir que nada estava acontecendo. Não sou feito para deixar alguém morrer assim, disse ele, direto. Ela sentiu um leve calor de esperança, mas ainda mantinha a cautela. Eu estava fugindo do coronel, confessou baixinho, sentando-se à mesa. Rafael não se intimidou com a revelação. Pegou uma caneca e começou a tomar café calmamente. Eu sei, respondeu, com uma voz carregada de experiência amarga. Também vou à feira, e sei muito bem como ele te trata. Não demora, ele ia forçar esse casamento, quer queira ou não. Maria Clara engoliu em seco, sentindo a dureza da realidade refletida naquela voz. Então, o que eu faço agora? Perguntou, desesperada. Rafael deu um gole no café, olhou para ela por um instante e falou com aquela frieza que a fazia estremecer, mas que também carregava uma proteção silenciosa. Agora, você fica aqui. Aprende a se proteger, porque se depender dele, ele vai tentar te tirar daqui. Mas enquanto eu estiver por perto, ninguém vai colocar as mãos em você. Ela respirou fundo, sentindo que aquele homem severo talvez fosse a sua única chance de lutar por um futuro diferente. O dia na fazenda começou com tarefas simples, mas para Maria Clara tudo parecia um mundo novo e assustador. Ela aprendeu a alimentar os animais, a recolher ovos e até a cuidar da pequena horta que Rafael cultivava. As mãos trêmulas de início foram ganhando firmeza, e cada pequena vitória dava-lhe um pouco mais de confiança. Rafael permanecia ao seu lado, observando-a com atenção fria, corrigindo seus erros com poucas palavras, mas sempre presente para impedir que ela se machucasse novamente. Isso não é um lugar para fraquezas, disse ele em um momento, enquanto mostrava como usar a enxada. Se quiser sobreviver aqui, tem que ser forte. Maria Clara engoliu o medo e o orgulho ferido, tentando absorver cada instrução. Apesar da dureza, havia um cuidado velado em seus gestos. Naquele primeiro dia, entre o cansaço e a dor, Maria Clara sentiu pela primeira vez uma réstia de liberdade. Mesmo que o caminho fosse duro, havia algo naquela fazenda, e naquele homem, que começava a despertar uma esperança que ela não tinha sentido há muito tempo. Maria Clara acordava cedo, antes mesmo do sol despontar no horizonte. O frio da manhã invadia o quarto simples onde dormia, fazendo seus ossos doerem e a pele arrepiar. Ela se encolhia sob as poucas mantas, tentando arrancar forças para enfrentar mais um dia difícil. Lentamente, o céu começava a clarear, tingindo a paisagem de tons alaranjados e dourados. Lá fora, Rafael já estava em pé, a rotina implacável chamava. Ela escutava o som distante de suas botas batendo no chão de terra, o render da porta do celeiro se abrindo e o barulho dos animais despertando. No silêncio da cozinha, ele preparava um café simples, preto e forte, que Maria Clara aprendia a apreciar apesar do amargor. Sem trocar muitas palavras, dividiam a refeição rápida, o olhar de Rafael sempre firme, quase calculado. Durante o dia, ela observava Rafael trabalhar com uma precisão quase mecânica, consertando cercas, alimentando os animais, cuidando da terra com mãos calejadas pelo tempo e pela luta. Seu rosto, marcado pelo sol e pela vida dura, era um misto de serenidade e rigidez. Ele não falava muito, mas a presença dele dominava o espaço, um lembrete constante do quão longe estava de sua antiga vida. Maria Clara ajudava nas tarefas com esforço, apesar das dores no corpo. A cada manhã, o frio parecia menos cortante, e seu coração, pouco a pouco, tentava se acostumar com a nova rotina. No entanto, o medo nunca a abandonava completamente. O pensamento do coronel Álvaro, da sua ameaça constante, ficava latente na sombra do seu peito.
No final do dia, quando o sol começava a se esconder atrás das montanhas, ela e Rafael se sentavam em silêncio para observar a vastidão da fazenda sob o céu que mudava de cor. Ela queria dizer mais, perguntar mais, sentir-se segura, mas as palavras morriam na garganta diante do olhar frio dele. Mesmo assim, naquela rotina dura e silenciosa, Maria Clara começava a entender que ali, na solidão e no trabalho árduo, talvez pudesse encontrar um refúgio. Um lugar onde, apesar do medo e das cicatrizes, o futuro poderia ser diferente. Enquanto Maria Clara se esforçava para acompanhar a rotina da fazenda, Rafael a observava de longe, em silêncio. Por fora, seu rosto permanecia impenetrável, marcado pela rigidez dos anos vividos em meio à dureza do campo e às batalhas que enfrentará. Mas, por dentro, uma tempestade de emoções borbulhava. Ele sabia que aquela jovem não era apenas mais uma visitante ou alguém a ser protegido por obrigação. Havia algo nela que o inquietava, algo que despertava uma vontade quase proibida de protegê-la não só do coronel, mas do mundo inteiro. Rafael via nas mãos trêmulas de Maria Clara o esforço que ela fazia para se adaptar, e sentia um aperto no peito ao perceber como aquela fragilidade escondia uma força silenciosa. Cada vez que ela se afastava para descansar, ele a observava com cuidado quase paternal, sem nunca deixar transparecer o quanto se preocupava. Mas junto a essa preocupação, vinha o peso do medo. Ele sabia que Álvaro, o coronel, não desistiria tão fácil. A lembrança dos capangas que a perseguiram na noite anterior ainda estava fresca na mente de Rafael, como um aviso cruel do que estava por vir. Uma hora ele vai aparecer aqui, Rafael pensava, com os olhos fixos no horizonte onde o sol começava a se pôr. E quando isso acontecer, não vai ser só uma briga qualquer. Vai ser uma guerra. Esse pensamento fez endurecer ainda mais. Ele não podia falhar. Não podia deixar que a sombra daquele homem cruel alcançasse Maria Clara novamente. Por isso, mesmo em meio ao silêncio e à aparente distância, cada gesto, cada olhar, cada palavra era carregada de um propósito firme: proteger a jovem a qualquer custo, mesmo que isso custasse tudo o que ele tinha. E assim, enquanto o vento frio da tarde soprava pela fazenda, Rafael mantinha-se vigilante, pronto para o que viesse, consciente de que aquela batalha seria muito maior do que ele imaginava, uma batalha pelo coração e pela liberdade de Maria Clara. O sol ainda estava baixo no horizonte quando Rafael acordou Maria Clara para um novo dia na fazenda. O ar fresco da manhã cortava a pele exposta, e um silêncio pesado pairava entre eles, carregado de intenções não ditas. "Levanta", disse ele, a voz firme e sem espaço para questionamentos. Maria Clara sentiu o coração acelerar, consciente de que aquele dia não seria como os outros. Vestiu suas roupas simples e o acompanhou até um espaço aberto atrás da casa, onde a grama era alta e o silêncio apenas quebrado pelo canto dos pássaros. Rafael carregava uma espingarda antiga, porém bem cuidada. Colocou-a sobre um banco rústico e olhou para ela, seus olhos intensos. "Você precisa aprender a se defender", afirmou, olhando para o rosto pálido dela. Maria Clara engoliu em seco, o medo misturado com uma estranha determinação. O peso da arma em suas mãos parecia mais pesado que o normal, e a tensão fazia seus dedos tremerem. Rafael se aproximou, mostrando como posicionar o corpo, como segurar a arma com firmeza e apontar com precisão. Suas mãos tocaram as dela brevemente para corrigir a postura, e por um instante, o olhar duro dele suavizou. "Respira", ordenou, "foca no alvo, não na arma, não no medo." Ela fechou os olhos por um instante, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Quando abriu, o mundo parecia mais nítido, o cheiro da terra, o som do vento nas árvores, tudo concentrado naquele momento. A primeira tentativa foi um desastre. O disparo saiu torto, e o som ecoou, assustando Maria Clara. Rafael não disse nada, apenas a fez tentar novamente. Na segunda, seu disparo acertou o tronco de uma árvore a poucos metros. Um pequeno sorriso escapou de seus lábios. "É assim", disse ele, com um tom que quase revelou orgulho. "Precisa praticar, até que isso seja parte de você." Enquanto ela se concentrava, Rafael permanecia ali, observando, sentindo uma mistura de preocupação e algo mais profundo, difícil de nomear. Ele sabia que estava dando a ela uma arma não só para se defender do coronel, mas para tomar o controle de seu próprio destino. Naquele momento, sob o céu aberto da fazenda, o frio da manhã se misturava ao fogo de uma nova esperança. A esperança de que Maria Clara pudesse, finalmente, se tornar dona da própria vida. 3 semanas haviam se passado desde que Maria Clara chegara à fazenda. A rotina ainda era dura, o frio da manhã sempre cortante, e ela via Rafael levantar cedo todos os dias, sempre sério e concentrado no trabalho.
Enquanto ele cavalgava pelo campo, ela cuidava da casa, tentando se acostumar com aquele mundo novo. Naquele dia, enquanto limpava o quarto simples onde ela dormia, Maria Clara se lembrou do quarto de Rafael, um cômodo fechado que ele sempre mantinha trancado. A curiosidade, aquela velha chama que não se apagava, a fez hesitar por um instante, mas o silêncio da casa e a ausência dele deram coragem. Ela entrou devagar, olhando ao redor com cuidado. No canto, um baú de madeira antiga chamou sua atenção. Aproximou-se e, com mãos trêmulas, abriu a tampa rangente. Lá dentro, repousava uma foto amarelada, Rafael, sorrindo ao lado de uma mulher. O sorriso dele era diferente, quase perdido no tempo, algo que Maria Clara nunca vira antes. Junto da foto, um envelope desgastado e uma bala solitária, fria e ameaçadora. Foi quando Rafael entrou no quarto, seus olhos escuros encontrando imediatamente o que ela segurava. "Não mexe nas minhas coisas", disse ele, a voz cortante e sem paciência. Maria Clara tentou se explicar, mas ele não deu espaço. "Tem coisas que não são para você", avisou, fechando a porta atrás de si. "Se quiser paz aqui, aprenda a respeitar os limites." Ela sentiu o peso da rejeição e do mistério crescer entre eles. Mas algo naquela rigidez o tornava ainda mais humano, e ela sabia que o passado dele guardava segredos que talvez nunca lhe contasse. Mais tarde naquela noite, Rafael estava sentado na varanda da casa, fumando um cigarro. O brilho alaranjado da chama da lareira refletia em seu rosto sério e fechado. Maria Clara apareceu ao seu lado, e ficou em silêncio, observando o céu estrelado com ele. Depois de um tempo, Rafael quebrou o silêncio, com a voz tensa. "Fiquei bravo hoje porque você mexeu em algo que mexe com meu passado", disse ele, sem desviar o olhar do horizonte. Ela o olhou, curiosa e apreensiva. "Eu sei que você não fez por mal", continuou ele, "mas algumas coisas são como feridas que não cicatrizaram. Eu não queria que você se machucasse com isso." Maria Clara permaneceu quieta, sentindo o peso das palavras dele. Rafael respirou fundo, soltando a fumaça devagar, e finalmente se abriu. "Eu e o coronel não nos damos bem", continuou ele. "Trabalhei com ele quando era mais jovem, achava que poderia mudar alguma coisa, mas ele só fazia coisas erradas, injustas. Eu não quis mais ficar ao lado dele." Rafael baixou o olhar, a dor nos olhos evidente. "Ele tirou de mim o que eu tinha de mais precioso, minha namorada." Maria Clara sentiu nó apertar ainda mais na garganta, como se aquela revelação tivesse tocado uma ferida que ela não sabia que existia. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas, a voz saiu baixa e trêmula. "Sinto muito", disse, com toda a sinceridade que podia reunir, de verdade. "Eu não fazia ideia do que você passou." Rafael a fitou com um olhar intenso, onde a dureza habitual dava espaço a uma vulnerabilidade inesperada. Por um instante, parecia quase um homem diferente, exposto em sua dor mais profunda. "Não é só isso", ele murmurou, desviando o olhar para as estrelas, como se buscasse nelas forças para continuar. "É uma guerra que não termina, Maria Clara. Uma luta suja, cheia de sombras, onde a linha entre inimigo e amigo é sempre tênue." Ele pausou, respirando fundo, como se cada palavra carregasse o peso de anos. "E agora, você está no meio dessa batalha. Não por escolha sua, mas por destino." O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. O vento leve da noite balançava as folhas ao redor, e o brilho das estrelas parecia mais intenso, como se o universo também ouvisse aquela confissão silenciosa. Maria Clara percebeu, então, que por trás da frieza de Rafael, escondia-se um homem que havia sofrido mais do que deixava transparecer. Um homem que, apesar da dor, começava a confiar nela, a deixá-la entrar em seu mundo complicado e sombrio. Ela estendeu a mão lentamente e tocou o braço dele, um gesto simples, mas cheio de significado. "Não importa o que venha", disse ela, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma, "eu vou ficar aqui. Com você." Rafael permaneceu em silêncio por mais alguns segundos, olhando o céu como se ainda estivesse perdido nas memórias. Depois, levou o cigarro à boca mais uma vez, tragando fundo. A brasa iluminou seu rosto por um instante, revelando as marcas do cansaço e da solidão. Então, sem dizer uma palavra, ele jogou o cigarro no chão de terra batida e pisou nele, apagando com firmeza. Foi nesse momento que ele voltou o olhar para Maria Clara. Ela ainda estava ali, ao lado dele, os cabelos dançando com o vento, os olhos fixos nos dele com algo entre ternura e coragem. Rafael deu um passo em direção a ela. O silêncio parecia gritar ao redor. Seu rosto estava a poucos centímetros do dela agora.
Os olhos castanhos dela refletiam o brilho da noite e a vulnerabilidade de quem já sofreu demais, mas também a força de quem ainda acredita no amor. Ele levantou uma das mãos, com hesitação, e tocou o rosto dela. Os dedos calejados contrastando com a delicadeza da pele dela. Maria Clara fechou os olhos por um segundo, sentindo o toque dele como uma promessa silenciosa. Eu não queria me apegar, murmurou ele, mas você apareceu como uma ferida e uma cura ao mesmo tempo. Ela mal teve tempo de respirar. Quando abriu os olhos, os lábios de Rafael estavam ali, próximos demais para ignorar, próximos demais para resistir. E então ele a beijou. Foi um beijo intenso, carregado de tudo que eles haviam segurado até ali. O medo, a dor, a gratidão, o desejo reprimido, a solidão de dois mundos marcados por perdas. Rafael a segurou pela cintura, puxando-a com firmeza, mas com uma urgência contida, como se finalmente permitisse a si mesmo sentir. Maria Clara respondeu com o mesmo fervor. As mãos dela foram para os ombros dele, subindo até a nuca, puxando para mais perto, como se precisasse se ancorar em algo real, algo que a mantivesse de pé. O mundo ao redor pareceu sumir. Só existia aquele momento. Só existia aquele beijo. E, quando por fim se separaram, ofegantes, ainda com os rostos colados, Rafael sussurrou, com a voz rouca. Isso muda tudo. Ela sentiu, sem precisar dizer mais nada. Porque ali, naquela varanda silenciosa e fria, dois corações machucados começavam a bater em um mesmo ritmo. Na manhã seguinte, o sol entrou pela fresta da janela e encontrou os corpos entrelaçados sob o cobertor rústico. Maria Clara despertou primeiro, observando Rafael dormir por alguns instantes. Era a primeira vez que o via assim, com semblante calmo, como se o peso que sempre carregava nos ombros tivesse, por um instante, aliviado. Ele abriu os olhos lentamente, como se já soubesse que ela o observava. Não disseram nada. Apenas trocaram um olhar cheio de significados, como se aquele silêncio dissesse mais do que qualquer palavra poderia expressar. Pouco depois, enquanto ela se vestia, ele se levantou e anunciou. Vou te levar a um lugar. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa. Que lugar? Você vai ver. Só confia em mim. Montados no mesmo cavalo, seguiram por uma trilha de terra batida, cercada por mata fechada. O vento balançava os cabelos de Maria Clara, e ela se segurava firme em Rafael, o coração leve, como não sentia havia muito tempo. Ele estava mais tranquilo também, e vez ou outra, virava o rosto para ver se ela estava bem. Cerca de 1 hora depois, chegaram a uma pequena clareira. Ali, o som de uma cachoeira preenchia o ar, e a água cristalina escorria por pedras lisas. Embaixo de uma árvore, Rafael já havia preparado um pequeno piquenique, pão caseiro, frutas, queijo e uma garrafa de café ainda quente. Maria Clara sorriu, surpresa. Você planejou isso? Só achei que você precisava lembrar que o mundo pode ser bonito, respondeu, olhando para ela com uma ternura rara. Passaram a tarde ali. Riram, comeram, molharam os pés na água fria e conversaram sobre tudo, e nada. Foi como se, por algumas horas, o tempo tivesse parado para que eles pudessem existir fora do medo, fora da perseguição, fora da dor. Quando voltaram para casa, o céu já estava tingido de laranja. O som dos cascos do cavalo no chão seco era o único ruído ao redor. Mas assim que se aproximaram da entrada, algo fez Rafael parar de repente. A porta estava entreaberta. Ele desceu do cavalo com rapidez, os olhos atentos, o corpo inteiro em alerta. Olhou para Maria Clara por cima do ombro. Fica aqui fora. Não entra até eu dizer. Ela assentiu, engolindo em seco. Rafael empurrou a porta com cautela. O interior da casa estava escuro, mas logo os olhos se acostumaram à penumbra. E o que viu o fez gelar. Tudo estava revirado. As cadeiras caídas, os armários abertos, a louça quebrada no chão. Alguém tinha vasculhado cada canto da casa, não procurando algo de valor, mas deixando claro que aquilo era um recado. No chão do quarto, perto do baú, a foto rasgada ao meio. A única foto que ele ainda tinha de Lívia, a mulher que um dia amou e perdeu. O papel estava amassado, rasgado com brutalidade. Ao lado, uma das balas da espingarda, deixada propositalmente sobre a madeira. Rafael ficou imóvel por alguns segundos. A mandíbula contraída. O peito doía como se tivessem arrancado algo dele mais uma vez. Maria Clara, ignorando o pedido dele, apareceu na porta do quarto. Parou quando viu a cena. Rafael, meu Deus! Ele não respondeu de imediato.
Apenas encarava o que restava da foto com um olhar escuro, carregado de memórias e raiva contida. Foi o coronel, murmurou, baixo, como se afirmasse algo que já sabia há muito tempo. Só ele sabia o que essa foto significava. E só ele teria coragem de deixar isso aqui como um recado. Maria Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele esteve aqui? Rafael assentiu, a voz grave. Ele está dizendo que sabe onde estamos. E que não terminou. Ela se aproximou, tentando tocar o braço dele. O que vamos fazer? Ele respirou fundo, os olhos ainda fixos no chão. A guerra começou de novo. Mas dessa vez, ele não vai levar mais ninguém de mim. E ali, naquele silêncio pesado, Maria Clara soube que os dias de paz tinham chegado ao fim. A tempestade estava vindo, e eles teriam que enfrentá-la juntos. Os dias seguintes ao arrombamento passaram de forma surpreendentemente tranquila. Rafael reforçou as trancas da casa, escondeu as armas com cuidado e evitava sair por muito tempo, sempre de olhos atentos aos arredores. Apesar da tensão latente entre ele e Maria Clara, os momentos de carinho e cumplicidade voltaram aos poucos. Parecia, por um instante, que talvez pudessem retomar alguma normalidade, mesmo que falsa. Até que, numa manhã nublada, Rafael calçou as botas, jogou o chapéu na cabeça e anunciou: "Preciso ir até a feira. Estamos sem farinha, sabão e café. Vai ser rápido." Maria Clara fez menção de ir com ele, mas ele negou com um olhar firme. "Não. Ainda é perigoso. Tranque a porta assim que eu sair. Não abra para ninguém, entendeu?" Ela assentiu, meio relutante. "Entendi. Vai com cuidado." Ele beijou sua testa com ternura, como quem pressentia algo no ar. "Eu volto antes do meio-dia." A feira, como sempre, estava movimentada, mas Rafael não demorou. Pegou tudo que precisava e, por mais que sentisse vontade de vigiar as ruas por algum sinal do coronel, manteve o foco em voltar para casa o quanto antes. Quando chegou no alto da colina de onde se avistava sua propriedade, sentiu o coração acelerar. Algo estava errado. O portão estava entreaberto. Esporeou o cavalo. O som dos cascos no chão ecoava feito trovão. Largou as sacolas no caminho e correu direto para dentro da casa. "Maria Clara!" gritou, entrando com tudo. "Maria!" Silêncio. A porta estava destrancada. A chaleira ainda quente. Mas ela não estava ali. Foi quando ouviu um grito abafado vindo do outro lado da cerca da fazenda. Correu. E o que viu fez seu sangue gelar. 2 homens seguravam Maria Clara pelos braços, enquanto o coronel, aquele mesmo olhar cínico e cruel, tentava jogá-la dentro de uma carroça velha, como se ela fosse um saco de mantimentos. Ela se debatia, gritando, mas estava em desvantagem. Rafael não pensou. Nem gritou. Apenas correu. O primeiro homem se virou, surpreso, e antes que pudesse sacar qualquer coisa, Rafael derrubou com um soco no maxilar. O segundo tentou reagir, mas recebeu uma joelhada no estômago e caiu gemendo. O coronel puxou Maria Clara com mais força, tentando apressar a fuga. Mas ela, vendo Rafael, cravou os pés no chão e o empurrou com todas as forças, fazendo-o cambalear para trás e cair. "Corre!" Rafael gritou. Ela obedeceu, se libertando e fugindo para o lado oposto. O coronel se levantou com ódio no olhar e encarou Rafael. Os dois agora estavam frente a frente. "Sojinhos. Você sempre metendo o nariz onde não deve, moleque", rosnou o coronel, cuspindo no chão. Rafael viu que o homem segurava uma arma. Num movimento rápido, se lançou sobre ele, derrubando-o e fazendo o revólver voar para longe, caindo em um canto da terra batida. Os dois rolaram pelo chão, socos sendo trocados com fúria contida por anos de ódio. A poeira subia, o som das pancadas ecoava no vazio da fazenda. Rafael conseguiu ficar por cima, mas o coronel o surpreendeu com uma chave de braço e o virou, prendendo com força. Suas mãos ásperas apertaram o pescoço de Rafael, e aos poucos o fôlego dele foi sumindo. "Você vai morrer como ela", murmurou o coronel, os dentes cerrados. "Igualzinho." Rafael sentiu as forças indo embora. As mãos tentavam afastar o aperto, mas já não tinham mais firmeza. Foi então que um estrondo cortou o ar. "PH!" O grito do coronel foi imediato. Ele tombou para o lado, segurando a perna ensanguentada, urrando de dor. Maria Clara estava parada, a poucos metros dali, tremendo, segurando a arma com as 2 mãos. "Sai de perto dele!" gritou ela, a voz embargada, mas firme.
Rafael tossiu, recuperando o ar, e olhou para ela com surpresa e gratidão. Nunca imaginou que aquele dia chegaria, o dia em que ela o salvaria. O coronel tentava se levantar, mancando, furioso e em choque. Vocês dois vão pagar por isso. Já pagamos demais, Rafael respondeu, se levantando com dificuldade e tomando a arma das mãos de Maria Clara. E dessa vez, vai ser você quem vai responder. O coronel caiu de joelhos, derrotado, o sangue escorrendo pela calça. Os dois capangas já tinham fugido, deixando-o para trás. Rafael passou o braço por Maria Clara e a puxou contra o peito, ofegante, mas aliviado. Você atirou, sussurrou ele, surpreso. Você me ensinou, respondeu ela, ainda tremendo. Ele a segurou com força, como se naquele abraço precisasse ter certeza de que ela ainda estava ali. E agora, a guerra estava exposta. O coronel sabia onde eles estavam, o perigo era real, mas também era real o amor que os mantinha em pé. A polícia chegou pouco tempo depois do tiro. Rafael havia ligado para um velho conhecido, um delegado honesto que já desconfiava do coronel há anos, mas nunca tivera provas suficientes para agir. Com a tentativa de sequestro, a cena do crime e as informações que Rafael tinha guardado ao longo dos anos, tudo veio à tona. O coronel foi preso em flagrante, algemado ainda com a perna ensanguentada. Ele gritava, xingava, dizia que era uma armação, mas ninguém mais o temia. As investigações seguintes revelaram uma teia extensa de crimes, lavagem de dinheiro, ameaças, corrupção de autoridades locais e até tráfico de terras. Rafael acompanhou tudo de perto. Com cada notícia divulgada, sentia-se mais leve. Era como se, finalmente, pudesse respirar depois de anos com o peso daquele passado. Mas o maior alívio veio quando ele viu Maria Clara sorrindo de verdade pela primeira vez em semanas. Ela estava livre. Pela primeira vez em muito tempo, não havia mais medo em seus olhos. Foi ela quem sugeriu que procurassem os avós. Maria Clara não via eles, mas depois de tudo, sentia que era hora de reconstruir suas raízes. O reencontro foi como uma cena de cinema. Ao ver a neta descendo do cavalo de Rafael, os dois idosos ficaram imóveis por um instante. Depois, a avó correu, mesmo com dificuldade nas pernas, e a abraçou tão forte que Maria Clara desabou em lágrimas no peito dela. Minha menina, achei que nunca mais ia te ver, chorava a avó, acariciando os cabelos dela. O avô veio logo em seguida, com os olhos marejados e as mãos trêmulas. Você está viva, disse ele, a voz embargada. O que fizeram com você, filha? Que mundo cruel é esse? Maria Clara não conseguia responder. Só chorava, envolta naquele amor que parecia perdido, mas estava ali, intacto. Rafael, de longe, observava a cena com o coração apertado. Viu quando Maria o chamou com um gesto e o apresentou com olhos brilhantes. Esse é o Rafael. Ele salvou minha vida e meu coração. Os avós agradeceram, emocionados. A avó chegou a segurar as mãos de Rafael e dizer: Deus te colocou no caminho dela, meu filho. Você foi a luz no meio de tanta escuridão. Os meses que se seguiram foram de cura. Maria Clara passou um tempo com os avós, reconstruindo laços, contando a história, dolorosa, sim, mas que precisava ser dita. Rafael continuava cuidando da fazenda, mas agora, com visitas constantes e muito mais sorrisos. O amor entre eles florescia com uma intensidade calma, madura. Não havia mais pressa, nem urgência. Havia planos, sonhos, cumplicidade. Dormiam juntos todas as noites, e durante o dia, ela o ajudava com o trabalho na fazenda, aprendendo mais a cada dia. Então veio o pedido. Era um fim de tarde, o céu tingido por tons de laranja e rosa. Rafael havia preparado um jantar simples no campo, ao lado da cachoeira onde fizeram o primeiro piquenique. Colocou uma toalha, 2 velas e o velho rádio tocando uma canção lenta. Maria Clara chegou sem saber de nada. Vestia um vestido leve, os cabelos soltos, e um sorriso que tirava o fôlego de Rafael. Depois do jantar, ele se ajoelhou, com uma pequena caixinha de madeira entre as mãos calejadas. Eu não tenho muito, começou, com a voz firme, mas emocionada, mas o que eu tenho é seu. Meu coração, minha vida, minha casa. Você trouxe cor para minha existência, Maria. Quer casar comigo? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Claro que sim, Rafael. 1000 vezes sim. O casamento aconteceu 2 meses depois, no campo, como eles sempre imaginaram. Simples, mas cheio de amor. Maria Clara usou um vestido branco de renda leve, feito pelas mãos da avó.
Rafael, com um terno bege e o chapéu nas mãos, mal conseguia esconder a emoção ao vê-la caminhar até ele. As flores do campo enfeitavam os bancos de madeira. Havia crianças correndo, gente do povoado sorrindo, amigos sinceros. O céu estava limpo, como se até a natureza celebrasse aquele dia. Quando o padre perguntou se Rafael a aceitava como esposa, ele respondeu antes mesmo de terminar a frase: "Com todo o meu coração." E quando ela disse o sim, a voz saiu embargada, mas forte. Os dois se beijaram sob aplausos e lágrimas, selando ali uma história marcada por dor, superação e amor. Depois da cerimônia, dançaram até tarde, riram, brindaram. Maria Clara olhou para Rafael várias vezes naquela noite e pensava: eu sobrevivi. Nós sobrevivemos. E ali, nos braços do homem que um dia defenderá com a própria vida, ela soube, enfim, que estava em casa. Rafael e Maria Clara viveram juntos naquela fazenda por muitos e muitos anos. Criaram filhos, replantaram sonhos, cuidaram dos avós até o fim da vida. E todas as tardes, sentavam-se no alpendre para ver o pôr do sol, de mãos dadas. Porque sabiam que nada era mais precioso do que aquilo, o amor que resistiu a tudo. E venceu.